Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no livro de Atos, no capítulo 22, versículos 30 até o capítulo 23, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ok, irmãos, nós vemos aqui Paulo sendo colocado perante o sinédrio, já que o comandante Cláudio Lísias não conseguiu encontrar nenhum tipo de condenação baseada na lei romana, então ele chama o sinédrio, que eram os acusadores de Paulo, para ouvir e tentar ali descobrir qual era a real motivação daquele alvoroço todo, daquela confusão, daquele tumulto que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Paulo estava sendo acusado de profanação do templo. Além disso, ele estava sendo acusado de pregar a Jesus Cristo como sendo um rei, e isso vai contra os mandamentos, né, a regra que imperava ali do Império Romano. Por isso, então, o povo lá, os judeus, né, do povo do Sinédrio, fez com que ele fosse levado até instâncias superiores para que ele fosse condenado. No entanto, nós vemos que não tinha nenhuma acusação formal, não tinha nada sólido contra Paulo para que ele fosse preso, açoitado, para que ele fosse, de repente, até morto por causa dessas acusações. Então, Cláudio, ele chama o Sinédrio, né, um grupo de 70, aproximadamente 70 pessoas que faziam parte desse grupo, eram fariseus e saduceus, na maioria fariseus que estudavam o Antigo Testamento, estudavam a Bíblia para trazer interpretações para os judeus, e também eles eram responsáveis por fazer os julgamentos das causas internas. Então, o Império Romano permitiu que o Sinédrio fosse criado para que julgasse as causas religiosas,
Então, caso houvesse alguma indisposição contra os próprios judeus, eles mesmos poderiam julgar essas causas sem que o Império Romano intervisse. Aconteceu então que Paulo foi colocado diante do Sinédrio e ele teve a oportunidade de falar. E quando ele estava falando, ele diz que ele estava com a consciência limpa. Até o dia de hoje. Ele diz que estava com a consciência limpa porque ele tinha cumprido tudo aquilo que Deus havia ordenado para ele. Ele estava com a consciência limpa porque até aquele dia ele estava cumprindo a missão que Deus havia dado. E por isso ele tinha plena certeza, plena convicção de que ele estava agradando a Deus. De que se caso acontecesse ali dele morrer, ele estava consciente de ter agradado a Deus e de que ele iria para os braços do Pai. Por isso, Paulo se mantém firme na sua argumentação. No entanto, essa argumentação não deu muito certo. Mesmo ele dizendo que estava com a consciência limpa, e esse termo, né, consciência, é saber junto, né, junto com. Né? Então, é como se a consciência dele fosse uma testemunha e também um juiz de todos os atos que ele fez até aquele dia. Se ele estava com a consciência suja ou se algo tivesse feito errado, né? Se ele tivesse feito algo errado, com certeza a consciência dele estaria pesada e ele não poderia dizer que estava com a consciência limpa diante de todos ali. Então, nós vemos esse argumento de Paulo falhando, já que Ananias, o sumo sacerdote daquela época, manda que as pessoas que estão próximas a Paulo batam na boca dele. E isso foi feito. E aí Paulo diz, sua parede branqueada, né? Senhor, parede branqueada. Mais ou menos esse foi o insulto que ele fez ao sumo sacerdote. E ele queria dizer que Ananias era um hipócrita. Primeiro, Ananias era um hipócrita porque Ananias era o sumo sacerdote e ele deveria ser o exemplo de compaixão, de preocupação com Paulo. Ele deveria ser o modelo de pessoa que estava preocupada com a justiça de Deus e com a justiça também para este prisioneiro que estava sendo julgado. E por isso nós vemos Paulo confrontando aquele sumo sacerdote diante de um modelo que não estava sendo muito bom para as pessoas, para os judeus daquela época. Então, Paulo o confronta nesse sentido e também, meus irmãos, nós não temos essas informações na Bíblia, mas há relatos históricos que dizem que Ananias foi um dos piores sumos sacerdotes que já passou por Jerusalém. Ananias, ele roubava os dízimos, segundo alguns relatos históricos, e também ele era a favor do Império Romano, não apenas a favor, mas ele apoiava o Império Romano, então ele tinha ali uma parceria com o governo romano em detrimento dos seus compatriotas. Então, ele tinha essa parceria, inclusive no ano 66, quando há uma revolta dos judeus contra o Império Romano, Ananias, que era o sumo sacerdote, teve que sair fugido, porque os judeus se voltaram contra o Império e descobriram que Ananias era uma das pessoas que entregava os judeus para o Império Romano. Vejam só como Paulo o insulta como pessoa, né, mas ele respeita a autoridade. Ele logo depois diz, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Diz na palavra de Deus que nós não podemos insultar uma autoridade do seu povo. Então ele sabia que deveria respeitar o cargo, mas ele não concordava com aquilo que Ananias estava vivendo e por isso ele chama de parede branqueada, ou seja, parede que foi pintada ali, maquiada, né? Porque atrás daquela parede estava tudo muito sujo, podridão total, né? Ananias era um desses homens que infelizmente veio
a sujar a imagem ali do sistema religioso daquela época. Bom, já que o argumento pessoal e da consciência não deu certo, então Paulo faz uma apelação. Paulo era um ser muito inteligente e ele coloca ali os saduceus contra os fariseus. Então os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na realidade do mundo espiritual. Já os fariseus admitiam essas coisas e por isso Paulo coloca um grupo contra o outro, fazendo com que o grupo ficasse dividido e começasse a brigar por causa de doutrina e esquecesse que Paulo estava ali sendo julgado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O problema foi que as coisas se inflamaram. Os fariseus, eles discutiam de uma forma muito áspera, muito efervescente, e aí o que acontece? Há uma nova intervenção aqui do comandante, diz para que eles parassem, porque as coisas estavam ficando feias ali, eles estavam partindo para a briga no braço já e não ia dar muito certo essa discussão. Então, tudo é interrompido e Paulo é levado de volta à fortaleza por proteção. Ali ele ficou por um bom tempo. A gente vai ver nos próximos textos aí que ele ficou preso ali cerca de 2 anos aproximadamente. Mas é importante ressaltar que no versículo 11, enquanto Paulo estava sendo levado de volta para a fortaleza, e ele é colocado ali na fortaleza, vem o Senhor, né, e aqui uma referência clara a Jesus Cristo, que senta ao lado dele e diz: coragem, tenha bom ânimo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vejam só as palavras de Cristo para Paulo. Era isso que ele estava precisando. Era o momento ideal. Eram as palavras de ânimo que ele estava precisando naquele momento que ele estava prestes a desistir. Ele estava sucumbindo a tantas perseguições, a tanto daqui de lá, que ele era levado daqui para lá o tempo todo e tendo que se defender diante de um, diante de outro, e de repente a palavra de Jesus Cristo vem para ele para trazer conforto para sua alma e também encorajamento. Continue firme, assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar lá em Roma da minha palavra. E assim Paulo continua firme com o seu testemunho de vida, seu testemunho de conversão e todas as experiências que ele teve na presença do Senhor Jesus. Quando as coisas estão difíceis, o Senhor Jesus, ele está do nosso lado. Ele se põe ao nosso lado e ele diz para nós: tenha bom ânimo, tenha coragem, continue firme, assim como você já testemunhou aqui nessa cidade. Em outras cidades você vai testemunhar também. Em outros lugares você vai testemunhar. Então continue firme. Não deixe a peteca cair, né? Continue perseverante. Continue persistente, que eu vou te honrar. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Não desista. Continue firme. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua do nosso lado. E ainda que sejamos tão falhos na nossa vida, tantas coisas que a gente faz por nós mesmos e nem levamos a sua opinião em conta, nós ainda temos a sua companhia e nos momentos difíceis é o Senhor quem nos estende a sua mão para que a gente se levante e para que a gente experimente um renovo e para que a gente continue persistindo nessa vida, Pai. Que hoje, ó Deus, aqueles que estão desanimados recebam um novo ânimo do Senhor. Aqueles que estão desamparados recebam o amparo do Senhor. Que a Tua presença, ó Deus, inunde os nossos corações e que sejamos, ó Deus, renovados nas nossas forças para que a gente continue firme e perseverante, com a consciência limpa, sem ter do que nos envergonhar,
porque é assim que nós vamos testemunhar da verdade do Teu Evangelho, da realidade do Teu Evangelho nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo, tamo junto e tchau!